Estamos de volta, se você não me conhece eu sou a Gabi e hoje eu tô estreando um quadro novo aqui no canal que é os livros na cultura pop. E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como uma série sul-coreana acabou se tornando uma série de livros de sucesso aqui no Brasil. Tudo Bem Não Ser Normal, ou It's Okay Not to Be Okay, é uma série da Netflix em parceria com a TVN. É uma produção sul-coreana, ou seja, normalmente são temporadas únicas, não tem várias temporadas, então é uma série de 16 episódios fechados, né, que tem começo, meio e fim. Cada episódio tem mais ou menos uns 60 minutos. Não se preocupe, eu não vou dar nenhum spoiler nesse vídeo. Tudo Bem Não Ser Normal vai contar a história da Ko Moon-young, que é interpretada pela atriz Seo Jin. Ela é uma escritora de contos de fadas de terror. Uma coisa sobre a personalidade dela é que ela tem transtorno de personalidade antissocial. Então ela é um pouco difícil de lidar. Ela é uma escritora famosa, super rica e tal, mas ela é bastante volátil e bem caprichosa. Ela também tem um passado familiar meio misterioso, assim. O pai dela tá internado num hospital psiquiátrico e a mãe dela, que era uma escritora super famosa de romances policiais, acabou desaparecendo misteriosamente e ela não parece ter uma boa relação com nenhum dos dois, então no decorrer da história a gente vai descobrir mais coisas. Desde que a Moon-young ficou famosa, ela sofre bastante cobrança assim das pessoas, porque a mãe dela desapareceu sem publicar o último livro de uma série super importante que ela estava escrevendo e as pessoas querem saber como essa história termina e tudo mais. E ela diz que não tá com ela o livro e que ela não sabe onde tá e que simplesmente desapareceu, mas ela sofre constantes comparações com a mãe dela, que também era uma escritora de sucesso. E aí a gente conhece o Moon Gan-tae, que é interpretado pelo ator Kim So-yoon. O Gan-tae, ele é cuidador de um hospital psiquiátrico. Ele é super dedicado, ele tem vários bicos, vários trabalhos, porque ele é responsável pelo irmão mais velho dele, que é autista, e eles sempre estiveram sozinhos desde que a mãe deles foi misteriosamente assassinada quando eles eram crianças. Então ele fica com toda essa carga de ser o responsável ali pela família que restou. O Moon Sang-tae, que é o irmão mais velho dele, que é interpretado pelo ator Oh Jun-se, ele é autista e ele também é bastante dependente emocionalmente e assim, para as coisas do dia a dia mesmo do irmão mais novo dele. Eles também têm esse passado familiar meio misterioso e um fato curioso é que eles nunca passam mais de um ano no mesmo lugar. O Moon Gan-tae tá sempre mudando de emprego, ele nunca fica mais de um ano num hospital trabalhando. Todo mundo acha isso bem estranho e no decorrer da história a gente vai descobrir por quê. Em algum momento da história esses três personagens vão se encontrar e vão descobrir coisas em comum ali e vão um ajudar o outro a curar essas feridas do passado. Essa série é bastante diferente das séries sul-coreanas. Ela aborda temas bastante polêmicos, né? Ela quebra alguns tabus. Quando ela fala sobre saúde mental, quando ela mostra como que vivem os pacientes de um hospital psiquiátrico. E a série trata de tudo isso com muita leveza, assim, com muita sensibilidade, de um jeito muito bonito e que é emocionante de assistir. Outra coisa maravilhosa é a fotografia da série, porque ela tem essa coisa meio contos de fada de terror, essa estética meio Tim Burton. E isso dá um ar de fantasia pra série, apesar da série não ser de fantasia, tá? Não tem nada de fantástico nela. Mas por a Ko Moon-young ter essa coisa de escrever contos de fadas, dá toda uma atmosfera de mistério pra série. A trama de mistério aqui, inclusive, é maravilhosa, não é aquela série que vai se resolver só no último episódio, como acontece muito por aí. Ela vai se desenvolvendo aos poucos e ela não deixa nenhuma ponta solta, nenhum buraco, é perfeita nesse sentido. Os personagens se desenvolvem bastante, eles têm um crescimento grande e considerável ao longo da série. E assim, sem ter nenhum episódio filler, que são aqueles episódios que é meio pra encher linguiça, que não acontece muita coisa, né? Nada acontece feijoada. Não, esse não é o caso de Tudo Bem Não Ser Normal. Todos os episódios são muito instigantes, você fica com o olho colado na tela o tempo todo. Até porque tem várias revelações surpreendentes e um plot twist atrás do outro, então não é nem um pouco entediante. Outro ponto a ser mencionado aqui é o figurino, porque o que é esse figurino? A Ko Moon-young, ela é super fashionista. Ela usa umas coisas bizarras assim de maravilhosas, de Dior, Chanel, só marca top. E além dessa coisa da grife, a figurinista afirmou que todas as escolhas dela para as roupas dos personagens reflete como eles estão se sentindo naquele momento.
Então, conforme eles vão evoluindo e crescendo, tipo, o guarda-roupa deles também vai mudando e você vai vendo isso na série. Então, é muito legal quando você assistir, você se atentar à cor da roupa que eles estão usando, porque a teoria das cores tá toda ali por trás sendo trabalhada. Tá, mas o que tem a ver os livros com essa série, né? Cada episódio tem como título um conto de fada conhecido, que vai se relacionar com a história que vai acontecer ali naquele episódio, com como aquele episódio vai ser desenvolvido. Tem episódio chamado A Bela Fera, O Patinho Feio, A Menina e o Lobo, e tem alguns episódios também com contos escritos pela própria Komunyon, que é a personagem da história. Esses livros que aparecem na história acabaram sendo publicados lá na Coreia do Sul e fez um sucesso estrondoso. E agora a Intrínseca, obrigada Intrínseca, lançou os livros aqui no Brasil. E precisamos falar que o cross-media aqui foi completamente impecável. Os livros são iguaizinhos os livros que aparecem na série, iguaizinhos, até os formatos. Você vê, eles têm diferentes formatos, certo? É assim que aparece na série, exatamente com essa capa, exatamente nesse formato, capa dura. E o mais legal de tudo, né, gente? Com o autógrafo da Komunyon, e é exatamente o autógrafo que ela faz na série. Então é muito, muito especial, assim, é como você ter um pedacinho da série com você em casa. Vale dizer que as histórias da Komunyon normalmente não têm finais felizes, né? Mas todas elas têm uma lição, né? Tem uma mensagem que elas passam que, assim, mesmo a gente que é adulto faz profundas reflexões, porque embora seja uma história infantil, de infantil não tem nada, a lição a gente pode tirar aqui em qualquer momento da vida. As ilustrações do livro são lindíssimas e tem essa vibe meio Tim Burton também, né, que é essa coisa meio do grotesco, assim, do estranho, do desproporcional. E eu fiz vídeo dos 3 livros lá no meu Instagram, folheando eles, mostrando como eles são por dentro, então se você quer dar uma checada, vai lá dar uma olhadinha. E os livros seguem uma ordem, porque, por exemplo, o livro 1 é o menino que se alimentava de pesadelos. Esse livro aparece, né, e ele é desenvolvido no primeiro episódio da série. E a história aqui é a de um menino que tinha muitos traumas, muitas lembranças dolorosas, e ele tinha muitos pesadelos por causa disso. Até que um dia ele encontra uma bruxa e ele pede para essa bruxa levar embora essas lembranças, para ele, né, não ter mais esses pesadelos. A bruxa aceita, né, esse trato, mas ela faz ele prometer que ele vai ser um adulto feliz, sem essas memórias, né, sem essas lembranças dolorosas, senão ela vai voltar e vai buscar a alma dele. E aí, para saber o final dessa história, né, eu não vou estragar, mas esse é o meu livro favorito de longe. Eu amo a mensagem que ele passa, porque é uma mensagem de superação, de lidar com as suas dores, então é o meu livro favorito da Komunyon. O segundo livro é A Criança Zumbi, e ele vai aparecer e vai ser desenvolvida a história dele, né, relacionada à história dele, no 4º episódio da série. E o diferencial desse livro aqui é que ele é o grande lançamento da Komunyon. Nesse 4º episódio, ela tá lançando esse livro novo, e tá tendo algumas críticas, né? Tá tendo alguns questionamentos que podem até impactar de maneira negativa na carreira dela, porque as pessoas estão achando esse livro muito pesado, né? Um livro muito gráfico e uma história muito triste e difícil, né? Considerando que seria um livro infantil. E aqui ele vai contar a história de uma criança que nasceu sem qualquer sentimento. E a mãe acabou escondendo essa criança, né? Das pessoas ali da vila, do vilarejo, porque ela nasceu com uma fome insaciável. E aí essa mãe saía de madrugada, ia buscar comida, matava bichos para alimentar essa criança, até que um dia uma pandemia, sim, até no livro, assolou essa vila. Os sobreviventes foram embora, né, abandonaram essa vila e deixou só a mãe e essa criança voraz na vila, e eles ficaram sozinhos. E aí como que essa mãe vai alimentar essa criança agora? Tenso. Muito tenso, não gosto nem de pensar no final desse livro, mas tem uma mensagem importante também, fala muito sobre maternidade, fala muito sobre a relação entre pais e filhos, então acho que dá para tirar grandes lições desse livro aqui, apesar dele ser o mais pesado. O Cão Alegre é o 3º livro da Komunyon, e ele vai aparecer no episódio 7 da série, e nessa história aqui a gente tem um cãozinho que durante o dia ali, com as pessoas do vilarejo, ele é super feliz e super querido pelas pessoas, mas ele esconde como ele realmente se sente. E durante a noite ele chora muito porque ele tá preso a uma árvore, né?
e ele não sabe como se soltar e ele queria ser livre. E eu não vou contar mais nada, porque senão eu vou contar o final da história, mas esse é o livro mais leve e mais feliz da comunhão, eu diria, porque reflete também o momento do que tá acontecendo na vida dela na série, né? Que é um momento em que ela tá descobrindo uma força interior, uma vontade de se libertar. Então, acho que é uma mensagem também bastante positiva que a gente tem nesse livro. E temos outros 2 livros a caminho para completar essa série de 5 livros. A Intrínseca já divulgou que eles vão ser lançados no dia 14 de maio. E eles já estão em pré-venda na Amazon. Inclusive, eu vou deixar todos os links para todos esses livros aqui na descrição. Então, se você quiser comprar, é só clicar aqui no link. O livro 4, que é A Mão e o Tamboril, ele vai ser mencionado, né? A história dele vai ser mencionada ali no episódio 14, que é chegando já no finalzinho da série, que vai contar a história de uma mãe e de uma filha. E essa mãe fazia de tudo por essa filha, super mimava essa filha, dava de tudo para essa filha, até que em um momento essa mãe vai precisar que a filha assuma as rédeas, né? Que ela tome algumas decisões e vai criar alguns conflitos ali entre elas. Afinal, essa filha não foi preparada para esse tipo de situação. Então, é mais ou menos essa mensagem do 4º livro e eu não vejo a hora dele estar em minhas mãos. O 5º e último livro, que chama Em Busca da Afeição Real, ele vai aparecer no último episódio da série, que é o episódio 16. E ele é, de longe, o livro mais amorzinho e mais emocionante pra mim, porque ele vai contar a história de 3 crianças que tiveram os seus rostos roubados por uma bruxa. E eles vestem máscaras, né? Eles não têm rostos. E aí eles vão começar uma jornada para ter os seus rostos de volta. E eu acho que a mensagem desse livro é justamente sobre as máscaras que a gente veste e como a gente precisa se libertar de algumas coisas. Essa nova série de livros, né, esse novo quadro que eu tô fazendo aqui pro canal, tem a intenção de mostrar que boas histórias podem estar em qualquer formato, inclusive no livro. A gente está muito acostumado a ter adaptações audiovisuais, né, que adaptam histórias dos livros para as telas, mas eu quis trazer aqui um caminho inverso. No caso, foi uma série com roteiro original que trouxe esses livros pra gente, né, materializou esses livros e tornou eles independentes da série e complementares ao mesmo tempo. Lá no Instagram, inclusive, eu postei outros conteúdos sobre a série e postei também alguns looks inspirados nos looks da Comunhão, que são maravilhosos. Não deixa de ir lá conferir, porque deu trabalho, tá? Mas agora eu vou lançar a braba. Eu desafio você a assistir essa série do começo ao fim e não querer comprar esses livros, ou pelo menos um desses livros. Eu duvido muito você não querer. Se você já assistiu essa série, comenta aqui embaixo #borboletas. E esse é o único spoiler que eu vou dar. Se você não assistiu, eu estarei aguardando o comprovante de pagamento dos livros lá na minha DM, porque eu tenho certeza que você vai comprar. Curte esse vídeo para propagarmos a palavra de Tudo Bem Não Ser Normal, para outras pessoas conhecerem essa série maravilhosa, esses livros maravilhosos. Se o botão de inscreva-se tá vermelhinho aqui embaixo, por favor se inscreve aqui no canal. A gente tá com o mês de abril cheio de novidades aí, vai ter só tiro, porrada e bomba. Foi isso por hoje. Um beijo e até mais.